Jackson Carvalho, que é bacharel também em Biologia, formado em uma das faculdades teológicas, e ele nos trará a mensagem da parte de Deus nesta noite. Eu convidei o nosso irmão Jackson querido, que expusesse a palavra de Deus hoje, porque nós ainda estamos de férias, né? Nós temos a passagem aqui na igreja rápida, né? Por conta do culto da Confederação Nacional ontem, quando nós tivemos o privilégio de cultuar a Deus junto com os irmãos no dia de ontem aqui no culto à noite, e hoje de manhã nós trouxemos a palavra de Deus, mas como eu estou de férias e tenho aí passeado por Belo Horizonte, espera feliz, eu tenho aproveitado também para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos já têm ouvido a palavra de Deus aqui nesse período, né, através do nosso irmão Senhor São Mateus, alguns irmãos, o presbítero Vanildo que está nos ajudando de semana também, o presbítero Otto. Hoje nós ouviremos a palavra de Deus pela boca do nosso irmão Jackson Carvalho. Então, meu irmão, por favor, Deus abençoe e te guarde na exposição das Sagradas Escrituras. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer estar aqui juntamente com os irmãos, meditando um pouco nas Escrituras, estudando um pouquinho a respeito dela e multiplicando, né, aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer, porque ao mesmo tempo que nós trazemos a mensagem, antes essa mesma mensagem já fala profundamente nos nossos corações. Então, para mim também é uma honra estar aqui com os irmãos. Para mim isso é de muita honra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 59, verso de número 2. Isaías 59, 2. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, meus amados, nós faremos aqui uma breve reflexão sobre um tema que está ocorrendo atualmente e que de maneira sorrateira tem deixado a família de Deus um tanto que vulnerável, né? E os nossos muitos afazeres do cotidiano, nossa vida corrida tem ofuscado as nossas vistas e com isso tem contribuído muito com o enfraquecimento da Igreja de Deus na Terra. O nosso relacionamento com o divino tem estado morno, ou às vezes até em determinados momentos da nossa vida tem estado amortecido, tem estado morto, né? Nós vamos utilizar esse texto aqui, esse versículo como texto base, mas nós vamos refletir ainda dentro desse mesmo livro de Isaías, no capítulo 1, versos do 2 ao 17, que vai tratar bem do assunto proposto que nós temos aqui para essa noite. Esse versículo que nós lemos, somente o versículo base, mas nós vamos meditar em cima de Isaías, no mesmo livro, capítulo 1, versos do 2 ao 17. Enquanto os irmãos abrem, eu vou reler aqui o versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O título desse sermão que eu trago é A Família de Deus Rompeu Relações com Ele. Qual é o tema, o assunto proposto? É relacionamento. O título é A Família de Deus Rompeu Relações com Ele, com o próprio Deus. O tema, relacionamento. Vamos lá, então. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, fazer uma pequena introdução aqui. O profeta Isaías, ele é considerado, isso muito acertadamente, como um dos profetas que pronunciou as mais impactantes e profundas profecias já registradas, e ele faz uma abordagem ampla de vários assuntos, de muitos assuntos no livro que leva o seu nome, né? Foi como narram os acontecimentos, ele foi contemporâneo dos profetas Amós, profeta Oséias, profeta Miqueias, e ele teve uma responsabilidade grande de anunciar a Judá, o reino do sul,
que era composto pela tribo de Judá e tribo de Benjamim, que Deus de fato é o santo de Israel, é o santo do universo e da história. Essa era a incumbência de Isaías principal para esse reino do sul, não é? Ele traz uma palavra condenatória em todo o seu livro a todos que se rebelam contra o senhorio de Deus. Nós sempre que lembramos do livro de Isaías, nós ligamos o profeta Isaías ao profeta messiânico, e de fato é. O profeta Isaías foi aquele que mais falou de Cristo no Antigo Testamento, se é que a gente pode falar isso em grau de quantidade. Mas agora ele traz uma palavra condenatória em todo o seu livro, para todos aqueles que se rebelam contra Deus, e ele deixa explícita a verdadeira situação em que o povo de Judá se encontrava. No texto base que nós lemos, nós vemos o resultado do pecado. Nesse texto que nós lemos do versículo 2, nós vemos o resultado do pecado, que é a separação entre Deus e seu povo, e esse versículo ele explica bem a inatividade de Deus como efeito desse rompimento da relação. O profeta expõe aqui, não só nesse versículo, mas em todo o livro, e nessa perícope que nós vamos meditar aqui, de uma maneira muito clara, os pecados da nação de Judá, principalmente pecado de idolatria, pecado de distanciamento de Deus, esfriamento do relacionamento do povo com Deus. E Isaías também trata de quais são as consequências que o povo estava sofrendo por terem abandonado o seu Deus. Vamos à reflexão. Versículo 2 do capítulo 1. Nós vamos separar essa meditação por blocos, porque a quantidade de versículos são muitas. Então vamos separar por blocos, sabendo que cada bloco será tratado tentado tratar de uma maneira mais detalhada para que não se perca nada. Eu vou primeiro meditar no versículo 2 e 3, que diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Nós temos aqui muitos aspectos envolvidos nesses dois versículos. Nós temos muitas nuances aqui dentro desses dois versículos, mas eu trago 5 que chamam mais atenção aqui nesses dois versículos. O primeiro aspecto é que aqui existe uma declaração de Deus conclamando a criação, céus e terra. Como diz o versículo: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Então existe aqui uma conclamação à criação. Deus conclama a criação para testemunhar a respeito da veracidade do que seria dito. Quanto à acusação contra uma nação rebelde e que estava revoltada contra o próprio Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a criação, ela é testemunha da aliança de Deus com o homem, conforme está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, eu vou ler aos irmãos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então aqui Deus chama a criação como testemunha da aliança. Terceiro aspecto é que nós temos aqui um registro vívido de que Yahvé é Senhor e Criador de todas as coisas, e que toda a sua criação deve dar ouvidos à sua voz. Quarto aspecto, que é importante nós ressaltarmos, é que já que o seu povo não ouvia, já que o seu povo não escutava Deus, então Deus chama parte da criação que o obedece incondicionalmente para ouvi-lo a despeito da rebeldia do povo. E o quinto aspecto, por último, Deus diz: o meu próprio povo não age com sabedoria, mostrando que não basta fazer parte da nação escolhida. É necessário ter um relacionamento com Deus e conhecê-lo com entendimento. 5 aspectos nesses dois versículos. Mas vamos mais. Vamos continuar no próximo bloco. Bloco 4, 5 e 6 dos versículos. 4, 5 e 6. Que diz assim: Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás.
Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vamos meditar um pouquinho nesses 3 versos. Deus chama o seu povo de raça de malignos. Que palavra dura, irmãos. Que palavra dura para um povo escolhido, sendo esse povo o Reino do Sul. Deus traz uma palavra e chama o seu povo de raça de malignos. A ideia aqui é de um povo cheio de malignidades. É um povo carregado de malignidades. A estrutura desses versículos, a ideia é de alguém com tendência a uma doença terminal, que está sendo fustigado pelos sintomas dessa doença, como se ele estivesse sendo açoitado por uma chibata ou uma vara flexível, que aumentava a intensidade da surra, como se ele estivesse sofrendo com essa doença terminal, que potencialmente levaria essa pessoa ou esse povo à morte. Deus trata o seu povo como um povo carregado de malignidades, um povo carregado com essa intensidade de pecar, intensidade pecaminosa contra Deus, e ele traz essa estrutura, essa ideia de um povo que está morrendo, que está em processo de morrer por conta do pecado que ele comete constantemente. É óbvio que aqui existe uma associação entre os sintomas de sofrimento físicos, de doença de corpo, com a degradação que o pecado traz ao homem quando esse pecado não é abandonado. E o poder que esse pecado tem quando ele não é abandonado pelo homem, quando o homem constantemente peca e não tem um coração arrependido. O que a Bíblia traz aqui nessa estrutura dos versículos é que ele está em processo de degradação, de destruição completa. Mas o versículo traz um pouquinho mais. Ele diz que as pessoas eram corruptas ou corruptoras, trazendo a ideia de alguém que desvirtua costumes e hábitos. E nesse caso aqui, costumes e hábitos dados por Deus na sua lei, e consequentemente acabam desprezando e abandonando o Senhor, porque é isso que acontece com a nação naquele momento. Desprezam o Senhor e o abandonam porque eles não prestam atenção e não são obedientes àquilo que era dado como costume e hábito na lei do Senhor. E essa é a consequência de um relacionamento quebrado com Deus, é desprezar e abandonar esse Deus. Mas vamos mais. Versículos 7 e 8. Próximo bloco, versículos 7 e 8. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Quando nós lemos determinados versículos, como esse, por exemplo, o versículo 8, que nós já vamos adentrar nele na explicação dele, nós ficamos assim sem entender bem o que Deus quer dizer com isso. Mas esse conjunto de versículos, esses dois, verso 7, por exemplo, quando ele trata da devastação aqui, como já ocorrida, quando ele diz, a vossa terra já está assolada. Notem aqui, irmãos, que não é a vossa terra será assolada. O verbo original é a vossa terra está assolada. Ela já não é um fato que vai acontecer, que vai ocorrer. É um fato que já ocorreu. Está assolada e mais. Ela ainda está em processo de piora, conforme nós falamos nos versículos anteriores, que nós falamos aqui anteriormente, que é um processo em que o pecado é tão grande, a degradação do pecado é tão constante, que existe um processo de piora até que haja a morte. E esse versículo 7, ele diz, a vossa terra está assolada, já está. As vossas cidades consumidas pelo fogo, já está. Agora olha que interessante, a vossa lavoura os estranhos devoram. Aqui não está, está ocorrendo.
Como se essa tendência ao pecado ela é tão grande, mas ela vai intensamente aumentando, a sua intensidade vai aumentando até que haja a morte. O povo estava pecando e com desejo de pecar constante. Então existe um processo de piora, quando ele diz: a vossa lavoura os estranhos estão devorando, sem piedade, diante dos vossos olhos, vocês estão se destruindo, os inimigos estão destruindo vocês perderam relacionamento comigo, e isso vai piorando constantemente, confirmando o que foi dito no versículo anterior, que progressivamente piorava. Eles não tinham o desejo de retornar, mas progressivamente pioraram. Existe um fator histórico aqui no versículo de número 8, quando ele diz: a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Aqui ele trata das invasões do reino assírio contra o reino do sul. E em especial aqui, a Bíblia dá uma pincelada no mesmo livro de Isaías, no capítulo 37, para depois os irmãos darem uma lida, do versículo 30 ao versículo 38, quando ele diz que existe ali a invasão, a destruição do povo da Assíria contra o reino do sul, pelo rei Senaqueribe, por Senaqueribe. E Senaqueribe invade, e ali lá nesse capítulo 37, quando ele narra a invasão dessa nação assíria contra Judá, ali também diz que existe uma proteção de Deus, como se Deus protegesse a casa de Judá, que representa essa choça na vinha que foi deixada. Choça é aquela casa feita de palha para proteger os trabalhadores na lavoura. Deus então deixa uma parte do povo, o reino do sul sendo composto pela tribo de Benjamim e tribo de Judá. A Bíblia diz lá em 37, no Isaías 37, que Deus tem misericórdia da filha de Sião, Deus tem misericórdia de Jerusalém, e o protege, e o mantém firme diante da destruição. Senaqueribe invade, mas existe esse grupo que não é destruído. Então o reino do sul é mantido por conta da misericórdia de Deus, confirmando que a Bíblia diz que a filha de Sião é deixada. Ela é deixada como choça na vinha, como palhoça no pipinal, como cidade sitiada, mas não destruída, mas mantida. Porque Deus teve misericórdia, apesar do distanciamento do povo do reino do sul. Versículo 9, irmãos, diz assim: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui nesse versículo de número 9, ele confirma o versículo 8. Se Deus não tivesse tido misericórdia do reino do sul, se Deus não tivesse tido compaixão, todos seriam destruídos. Mas a despeito da rebeldia, do abandono do povo contra Deus, Deus ainda teve misericórdia e graça. E a Bíblia diz que se não tivesse deixado alguns sobreviventes lá, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra, tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Como nós falamos anteriormente, Deus teve misericórdia de alguns, mas a situação em que a nação se encontrava, ela era crítica, como narra o texto que nós lemos, que nós estamos meditando. Haviam abandonado a Deus com arrogância, haviam abandonado a Deus com rebeldia. Os governantes do povo de Judá pareciam estar seguindo o processo e o exemplo de malignidade das suas 10 tribos irmãs do reino do norte. Parecia que o reino do sul estava copiando tudo aquilo que o reino do norte fazia, com as suas malignidades, faziam ali se afastando com rebeldia, ao ponto do profeta declarar que se Deus não tivesse misericórdia de alguns sobreviventes, todos seriam destruídos, assim como foi Sodoma e Gomorra. E o reino do sul estava como em processo de destruição. Logo após esse pronunciamento do versículo de número 9, do afastamento do povo e das suas implicações,
Deus agora faz, no versículo de número 10, uma declaração surpreendente. Versículo 10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. Esse versículo 10, ele é um versículo interessantíssimo, porque no versículo 9, havia somente um comparativo com as cidades de Sodoma e Gomorra. Existia apenas uma citação de que se Deus não tivesse misericórdia, eles seriam destruídos como Sodoma e Gomorra. Agora aqui no verso 10, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Aqui já não existe mais uma citação, um pronunciamento, um comparativo. Aqui ele chama atenção e pede atenção para que as suas palavras sejam ouvidas de fato. Aqui nesse versículo 10, Deus começa, o profeta Isaías começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, prestai atenção, dai atenção. É como se fosse o ápice dessa perícope, dai atenção. Prestai atenção no que será dito aqui agora. Agora, o que é interessante é que os príncipes que estariam ouvindo não eram os príncipes citados no texto, porque Isaías não estava pregando a Sodoma e Gomorra. Deus não estava falando com essas cidades. Quando ele diz que os príncipes estariam ouvindo, não eram os citados no texto, já que eles estavam falando a Judá. Se eles estavam falando a Judá e não a Sodoma, os príncipes seriam de Judá e não de Sodoma. O máximo que poderia ser seriam os príncipes da tribo de Benjamim e não os príncipes de Sodoma. Isaías não está falando com Sodoma, e para piorar ele diz: prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Isaías não está falando com Gomorra, Isaías está falando ao reino do sul. O povo não era de Gomorra, os príncipes não eram de Sodoma. De onde é então que Isaías tirou essa fala? Porque Isaías não só fez o comparativo e poderia ter parado lá. Nós já entendemos que Deus não está agradado com a situação que estava no reino do sul. Deus não está agradado, Deus não está satisfeito, já tínhamos entendido isso, poderia parar assim. Mas agora Isaías não só compara, ele agora traz a ideia de que Deus esteve prestes a destruí-los completamente, mas não o fez. Como dissemos, ele deixou alguns sobreviventes, como uma choça na vinha. Protegia alguns. O reino do sul não foi destruído. Tive misericórdia da filha de Sião. Mantive alguns. Deus não os destruiu completamente. Mas isso não quer dizer que tudo estava resolvido, irmãos. E que não havia mais necessidade de mudança de comportamento. Deus aqui, Isaías não está falando aqui em nome de Deus. Ele não está dizendo que, olha, eu protegi a cidade, tive misericórdia de Jerusalém e está tudo encerrado, está tudo bem agora. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que após a proteção, a salvação, a Síria não destruiu todo mundo, que tudo agora está encerrado. Ele não disse que não tinha que mudar o comportamento. Deus, nesse versículo 10, através da boca de Isaías, diz o seguinte: Deus ainda os chama de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Mesmo tendo misericórdia do reino do sul, mesmo tendo misericórdia dessas pessoas, do seu povo, de alguns sobreviventes, ele ainda chama: vós, príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Enfatizando que mesmo quando Deus teve misericórdia da nação aqui, não houve mudança de comportamento do povo, como narra o verso 3 que nós já falamos, que diz assim, no versículo 3, o povo reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. Meu próprio povo não age com sabedoria. Mesmo o povo
testemunhando a misericórdia de Deus e a salvação de um povo violento, que era o povo assírio, eles não mudaram seus comportamentos, continuavam com os mesmos pecados. Irmãos, não adianta nós vermos Deus agindo na nossa vida, tendo misericórdia e derramando graça sobre nós, se nós não mudarmos a nossa forma de viver. Temos visto muitos se dizerem cristãos, mas seus comportamentos não mudam. Assim como esse povo, muitos aí afora se dizerem cristãos, mas seus comportamentos não mudam. Continuam os mesmos avarentos, feiticeiros, agoureiros, idólatras, continuam as mesmas pessoas, sem mudança de vida, mesmo testemunhando a misericórdia de Deus constante e a graça de Deus derramada sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sua saúde, mas ele não muda a sua forma de viver. Não tem um coração arrependido. Acham que por fazer parte de uma igreja que Deus tem sustentado pela sua graça e pela sua misericórdia, eles estão a salvo. Acham que fazer parte de uma família que é abençoada por Deus e somente fazer parte dela, ele já está protegido e salvo. Muitos que se acham assim, irmãos, Deus no dia do Senhor, Deus os chamará no dia do Senhor de povo de Gomorra e príncipes de Sodoma. Porque não basta fazer parte de uma igreja sustentada pela graça de Deus. Tem que fazer parte da família. E aí fica a pergunta para mim, para os irmãos, fica uma pergunta para nós. Somos cristãos verdadeiros ou um clone deles? Temos visto Deus derramar da sua misericórdia e graça sobre nossas vidas abundantemente, constantemente. Fica essa pergunta para nós meditarmos ao longo da semana. Nos versos 11, 12, 13 e 14, que é o próximo bloco, Deus agora declara a sua insatisfação quanto ao culto prestado a Ele e toda a hipocrisia envolvida. Isso registrados no versículo 11 ao 14, que nós chamaremos aqui, do Reino do Sul, nós chamaremos de corrupção religiosa, nesse próximo bloco. Diz assim, versículos 11 ao 14, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes em os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Antes de nós entrarmos no verso 14, todas essas ordenanças, tudo isso, todas essas práticas religiosas, essas festas, existia uma ordenança para elas. Onde é que estava o erro? Em fazê-las? Não. O verso de número 13 já nos explica. Olha, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Deus não quer a convocação das congregações, é óbvio que Ele quer. Mas o que Ele não quer? Está dentro da parte B desse verso 13. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. A questão, o fato aqui não era fazer o que eles faziam, era como faziam. O fato aqui não era o ritual, era como eram suas vidas fora ritual. Versículo 14, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O problema aqui não era que eles faziam, porque isso eram ordenanças, eram hábitos culturais até. Mas o fato era como estavam suas vidas, como eles eram, fora os rituais. A ideia por trás desse trecho, aqui desses 4 versículos, é de alguém ou um grupo de pessoas que se comportam de uma forma artística ou de uma forma
hipócrita. A ideia aqui é, vocês, Deus, Isaías falando, Deus falando pela boca de Isaías, o profeta, dizendo, vocês estão fazendo todos esses atos, mas suas vidas não conferem, não são coerentes com os atos que vocês dizem. Vocês são artistas. É isso que Isaías vem trazendo. Mas o que vem a ser um artista? O que vem a ser, como o contexto diz, um hipócrita, que era o que aquele povo ali naquele momento estava sendo. Relativamente à origem da palavra, é uma origem relativamente que vem aí do grego e servia para qualificar os atos de um artista, para chamar aquele que fazia arte, aqueles que eram envolvidos com a arte, de representar um papel, ele era chamado de ator ou atriz. Então o hipócrita na época eram os atores e as atrizes. Eram aqueles que se comportavam no representar de um papel. Eles representavam um papel como um personagem. Então eles eram artistas. Ou seja, alguém que diz ser, mas não é. Então ele é um artista. Ou ele é um hipócrita. E isso pode ser em várias vertentes. Nós podemos lidar com isso de artista ou de hipocrisia através da religião, através de virtudes, de características. As pessoas podem ser artistas em qualquer área, de ideias, de sentimentos. E era o que aquele povo ali naquele momento estava sendo. Olhem o que o dicionário diz da pessoa que é hipócrita, que se encaixa aqui nesse texto. A pessoa também finge ter algo que não tem, seja para agradar aos outros, se aproximar de um determinado grupo, ou até mesmo para melhorar a sua própria autoestima. Aquele povo da nação de Judá, aquele povo do Reino do Sul, estavam se comportando diante de Deus, e esse é o fato, agindo como artistas diante de Deus, segundo o texto. Eles demonstravam piedade, esse povo demonstrava culto, porém, na verdade, as suas vidas, elas estavam longe da lei de Deus. Eles eram desleais e, principalmente, eles não eram confiáveis. Era um povo que se apresentava para Deus de uma maneira artística. Diante do que nós vemos hoje na sociedade fora da igreja, nessa época em que se chama hoje, nós podemos garantir, e eu digo isso em todas as áreas, que nós vivemos uma época hipócrita. Fora da igreja, nós temos visto uma sociedade de artistas, onde papéis são representados de uma maneira hipócrita por pessoas que dizem ser aquilo que não são. E parece que essa verdade, parece que esse movimento que está acontecendo é um movimento natural, mas não é. Não pode ser. A sociedade hoje está querendo se passar por aquilo que não é. Pessoas que mentem uns aos outros, pessoas que dizem ser o que não são, como verdadeiros artistas. Um mundo completamente chafurdado na ilusão do pecado, completamente chafurdado, e pessoas se passando por verdadeiros artistas, onde a mentira tem ganhado seu espaço e tem feito os seus estragos. Isso dentro de famílias, no trabalho, na escola, na sociedade. Quando nós trazemos esse assunto para a nossa realidade cristã, nós temos visto uma boa parcela do povo de Deus sendo influenciada. Uma boa parcela do povo de Deus sendo influenciada pelo mesmo movimento. Nós temos visto aí fora a adoração e louvor a Deus de uma maneira onde tem se transformado em meros rituais, ou tem se transformado em festas completamente sem sentido, e verdadeiros artistas têm se apresentado diante de Deus. O púlpito, o palco deixou de ser palco, o culto deixou de ser culto e passou a ser um show. E as pessoas se apresentam diante de Deus dessa maneira, completamente sem sentido. As vidas dessas pessoas que se dizem cristãs estão completamente fora dos padrões de Deus. E Deus diz nesse versículo, eu não posso ver associado às festas solenes pessoas de coração distante de mim. Eu não posso suportar isso. O fato não é o culto,
O fato é a vida da pessoa, e nós temos visto isso aí fora, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal. Deus que tem sustentado essa igreja aqui tão poderosamente. Irmãos, eu estava falando aqui agora com o pastor, a saudade que eu tenho da igreja. Tenho saudade da igreja, saudade dos irmãos. A gente trocou um WhatsApp, eu falei, ele passou uma mensagem em áudio. Eu falei, uma saudade de ouvir a tua voz. Porque Deus tem sustentado essa igreja, irmãos. Deus tem guardado essa igreja, como ela guardou a filha de Sião no Reino do Sul. Deus tem sustentado não só essa igreja, tem sustentado ainda igrejas firmes. Deus tem guardado. E a nossa incumbência de orar a favor da igreja, a favor de manter a igreja firme. Que Deus nos guarde. Porque a religião chamada cristã, ela tem se deturpado completamente, ou quase. Mas Deus tem misericórdia do seu povo. Deus guarda. Instituições que estão se passando por igrejas, lobos se passando por pastores, cultos que são prestados ao Senhor, mas sem a devida reverência, solenidades realizadas ao Senhor, mas Deus não está ali. Ofertas que são solicitadas e entregues, mas Deus não está ali. O coração do povo está longe. E olha o que diz as Escrituras em Mateus 15, 7, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas vamos lá, versículo de número 15. Diz assim, esse próximo bloco. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É interessante que naquela época havia culto, irmãos. A Bíblia diz que, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Existia culto naquela época, e este culto com boa aparência de liturgia cultual e demonstração de piedade e humildade. Vejam que o profeta diz que o povo se demonstrava dependente de Deus, com o gesto de estender as suas mãos com o intuito de receber algo de Deus, mas que Deus haveria de esconder seus olhos para não ver as mãos estendidas. Meus amados irmãos, gostaria que os irmãos imaginassem junto comigo. Imaginem, sendo o nosso Deus tão amoroso, nosso Deus tão cuidadoso com o seu povo, nosso Deus que move céus e terra a favor dos seus filhos no intuito de abençoá-los. O mesmo Deus que Jesus deixou registrado lá em Mateus 7, ele diz assim, a seguinte declaração, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará boas coisas, diz o Senhor. É esse mesmo Deus, e agora esse mesmo Deus está escondendo os olhos para o povo para não abençoar. É o mesmo Deus que tem como essência o amor, como isso deve entristecê-lo, como isso deve deixá-lo amargurado, entristecido, de saber que ele pode, mas o próprio povo, por conta do abandono do relacionamento com Deus, Deus escondeu os seus olhos. Deus também declara, irmãos, nesse mesmo texto, que mesmo que todos orassem incessantemente, Ele não os escutaria. Diz assim o verso, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. São comportamentos de Deus que o povo nunca deveria experimentar. E que nós nunca poderíamos imaginar possível. Nós nunca poderíamos imaginar que isso poderia acontecer com o nosso Deus.
Mães orariam pelos seus filhos, pais orariam pelas suas famílias, sacerdotes orariam pelo povo, profetas orariam por milagres, mas Deus não escutaria e não veria. Deus não tinha interesse no comportamento daquele povo. Mas por que isso tudo? Está na parte B desse versículo, que diz assim: porque as vossas mãos estão cheias de sangue. João Calvino disse o seguinte a respeito dessa parte desse versículo, que Deus considera como muito grave, injúria, que os ímpios, que durante toda a sua vida mancham seu sangue sacrossanto e se gloriem de ser um dos seus. Por conta disso, se queixa por Isaías, dizendo que os judeus se aproximam dele com a boca e com os seus lábios lhe honram, mas seus corações estão longe. Está Isaías 29:13. O próximo bloco, versículos 16 e 17, agora, já avançando para o final desse texto, dessa meditação, nós deixamos para trás aqui a repreenda, nós deixamos para trás a repressão de Isaías, e temos diante de nós os versículos 16 e 17, que trazem uma ordem segmentada em 9 sessões. Nós temos aqui 2 versículos que nós deixamos de ter a repreenda que Isaías está trazendo ao povo, e agora vem uma ordem, em 9 sessões diferentes, que diz assim, 16 e 17, lavai-vos, purificai-vos, tirai a vossa maldade, a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Deus agora sai da repreenda e entra em uma ordem, uma determinação, em uma afirmação, em um imperativo. Deus agora trata com imperativo. Ele deixa para trás a repreenda e essa ordem é a prática do bem. Esse versículo 16 e 17, esses 2 trazem a ordem da prática do bem. É uma determinação, é uma ordem para que todos se arrependam dos seus atos em toda a sua plenitude. Notem aqui que há a abordagem de muitos temas aqui. Ele traz 9 temas que abordam muitos assuntos. Isso caracteriza uma solicitação de mudança completa do comportamento humano, isso de forma pessoal e prática, principalmente prática. Isaías traz aqui uma ordenança de Deus solicitando que haja uma mudança completa no comportamento daquele povo. Nós vamos detalhar em 4 sessões. Primeira sessão: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Queridos, eles não seriam aceitos por causa dos aparatos religiosos. Eles não seriam aceitos. O Reino do Sul não estava sendo aceito por Deus por causa dos seus aparatos religiosos. Eles eram religiosos, muito religiosos. Mas eles continuavam com seus pecados de idolatria, pecados de impureza, de maldade, de malícia, e etc, e etc, e etc. Esse Deus Santo que nós conhecemos aqui, ele não pode tolerar isso. E ele sente repugnância ao presenciar as maldades de um coração não arrependido. Deus não estava interessado no culto daquelas pessoas, mas como a vida delas estava para cultuar. Era isso que Isaías estava tratando. A segunda sessão diz: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Não existe uma redundância aqui, irmãos? Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Parece ser óbvio, parece que existe obviedade aqui. É óbvio isso? Não, não é. Não existe aqui uma redundância. Ele diz: parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. É uma questão de aprendizado comportamental. Ninguém para de fazer aquilo que não sabe. Ninguém para de fazer aquilo que ele já não sabe fazer. Aquele povo, aquela nação sabia fazer o que era mal e eles deveriam parar de fazer. E olha que interessante, era necessário colocar algo no lugar que ocupasse o espaço deixado, porque se eles parassem de fazer algo que eles sabiam, porque ninguém para de fazer algo que não sabe,
Eles deveriam parar de fazer algo e colocar algo no lugar. E esse algo era o aprendizado em fazer o bem. Essas 9 determinações traziam esse contexto de aprendam a fazer o bem. As Escrituras dizem que todo bem procede de Deus. Todo bem maior procede de Deus. Então, se todo bem procede de Deus, era necessário àquele povo e a nós entendermos que nós precisamos nos despir do que achamos que é certo. Eu posso achar que algo é certo, mas eu preciso me despir do que eu acho que é certo e me revestir do bem que procede de Deus. Eu preciso esquecer aquilo que eu acho que é certo e aprender em Deus aquilo que de fato é certo. Porque todo bem procede de Deus. Por conta disso, eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus de aprendizado, para que eu faça o bem, já que o bem procede de Deus. Meu coração é mau. Se o meu coração é mau, eu sou tendencioso ao mal, tendencioso ao pecado. Mas eu preciso aprender com Deus. A terceira seção diz: atendei à justiça, repreendei ao opressor. Irmãos, era um mundo marcado por injustiças, disparidades sociais, econômicas, culturais, violência de toda espécie, assim como é hoje. Gente tratada e descartada como objeto. E aí é mais para hoje. Nós somos convidados pelas Escrituras a não sermos omissos quanto à justiça com relação ao nosso próximo. E ele diz: atendei à justiça, repreendei ao opressor. Irmãos, vivenciar a justiça é tarefa minha e sua, e não somente dos governantes, não somente das autoridades. Isso aqui é incumbência minha e sua. Quarta seção diz: defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aqui era como se Tiago estivesse falando, que Tiago era assim, prático. Defendei o direito do órfão, a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Era isso que Tiago dizia no contexto que ele vivia. Naquele tempo de Isaías, os órfãos e as viúvas, elas eram abandonados pela lei e largados à sua própria mercê, sozinhos e à margem da sociedade. E o que isso tem a ver conosco hoje? O que nós temos a ver com isso, com Isaías? Com o que ele trata no seu contexto? Para que isso serve? Qual é a ordenança de Deus para nós? A Escritura nos chama a zelar em especial por aqueles que são os mais frágeis, os mais expoliados ao nosso redor, principalmente os domésticos da fé, diz as Escrituras. Ou seja, talvez o irmão mais próximo de nós, ou de repente não tão próximo, precisa tanto de ajuda. Talvez o irmão que a gente nem sabe muito da vida dele, mas ele precisa de ajuda. Ele precisa ter o sentimento de que ele tem pertencimento de uma família, de uma igreja. E as Escrituras nos convidam a saber disso, a cuidar dos domésticos da fé, a cuidar da família de Deus. Depois desse breve estudo que nós fizemos, dessa pequena meditação, o que nós tiramos de aprendizado aqui? Porque parece que tudo isso foi somente para o povo, foi somente para aquele povo, para o reino do sul, que eles eram errados, eles faziam o que era errado, eles tratavam com impiedade, eles eram como o próprio Deus chama de raça de malignos. O que isso tem a ver conosco? O que a gente tira de aplicação, de aprendizado aqui para nós hoje? O que nós podemos concluir? 5 aplicações mais marcantes desse texto. Separamos 5, as mais marcantes, temos várias. A primeira seria a seguinte: isso aqui é sério, irmãos. Minha avó era da Igreja Batista, acho que eu já disse isso. Minha avó e meu avô, Diocina e José. E minha avó dizia assim: Jesus vai voltar. E eu era desse tamanhozinho, como lá no Rio Grande do Sul chamam de piá, né? Eu era um piazinho desse tamanhozinho.
minha avó falava assim, Jesus vai voltar, filho. E eu não esqueço das palavras dela. Minha avó faleceu, meu avô faleceu. Hoje eu tenho 50 anos. E eu repito as mesmas palavras da minha avó, Jesus vai voltar. E a igreja aguarda ansiosamente o retorno desse Cristo Salvador, Redentor, remidor dos nossos pecados, ansiosamente. Essa é a maior ansiedade do crente, do cristão, é aguardar esse Cristo que retornará, triunfante, definitivamente triunfante. Jesus há de voltar. A primeira aplicação que eu trago para mim e para vocês, para os irmãos, se você e eu continuarmos nos nossos pecados e acharmos que está tudo bem, estamos completamente enganados. Aqueles pecados ocultos, pecados domésticos que nós não queremos largar, que nós não queremos nos desfazer, são exatamente as maiores barreiras do nosso relacionamento profundo com Deus. Aqueles pecados que a gente não quer largar, que a gente faz questão de mantê-los domésticos, domesticados, nós precisamos largar. A segunda aplicação é que nós precisamos nos manter em movimento na fé. Ou seja, é necessária uma vida de oração constante, leitura das Escrituras, da Palavra de Deus, e também de uma literatura boa, que traga, que ajude e que lança luz às Escrituras, e isso diariamente, e não somente escutar aos domingos o que está sendo pregado, ou o que está sendo ensinado. Precisamos ter movimento na fé, com evidências de uma fé salvífica. A terceira aplicação é que a nossa fé deve culminar também em uma vida prática. Como a carta de Tiago ensina em Tiago 2,18, que ele diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Nós precisamos ter essa vida prática. A quarta aplicação, seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com Deus, como ensina Pedro aos cristãos judeus e gentílicos que estavam espalhados na Ásia Menor, por grande parte da Ásia Menor, para o fato de que os crentes em Cristo são verdadeiros cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus e assim devem se comportar em toda a sua jornada neste mundo, como diz em sua carta. Segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim, portanto, e ele está falando para crentes, aqui, não está falando para ímpios, para crentes. Portanto, livrem-se de toda maldade, e de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Pedro aqui está tratando com os judeus e gentílicos da Ásia Menor. Está falando para crentes, está falando para mim. Pedro aqui está falando para mim. E a quinta aplicação, que fecha, que é inerente ao homem fazer o que é mal. Nós somos tendenciosos a fazer o que é mal, pois nós nascemos no pecado, somos influenciados por ele diariamente, no decorrer da nossa vida e ao longo da nossa história. Somos tentados a todo tempo, portanto, nós precisamos ser firmes nas nossas decisões a favor de Deus, através de uma fé salvífica em Cristo Jesus, sabendo que Ele, Cristo, é o nosso bem maior. Somente Cristo é o nosso bem maior. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. A mighty fortress is our God.